Ele se formou no Paysandu, teve uma história no Paysandu, e ele que lave a boca e nunca mais cite o nome do Paysandu. Meu critério é o seguinte, é título ou extracampo. Ele não tem título grande, ele não tem um extracampo. Eu acho o Pikachu excelente jogador. Excelente jogador. Cara, eu vou até ter que me controlar pra não ser processado, mano. Eu tô com advogados, né? Olha, pessoal, é a primeira, viu? Não tô nem bebendo, tá? Pessoal, nunca um Judas desse vai ser ídolo do Paysandu. Nunca. Nunca. E eu vou justificar. Isso porque ele queria se controlar. Eu vou justificar. Eu vou justificar. Ele tinha mercado. Ele tem mercado, teoricamente. Então, ele veio para ganhar 300 conto, 350, não sei qual salário. Vou por 500, que não deve ser. Deve ser 300. Em qualquer outro clube ele podia ganhar isso. Mas foi escolha dele vestir aquela camisa, aquela porcaria. Foi escolha dele. Ninguém colocou arma na cabeça dele. Ninguém falou que se ele não viesse não tinha nenhum clube para ele, que eu não acredito. Agora, fato, toda a família dele torce para outro time, entendeu? Isso aí, por isso que eu digo, é uma escolha dele. E aí, para mim, como torcedor do Paysandu, eu nunca posso dizer que um cara desse é ídolo. Tá? Ele se formou no Paysandu, teve uma história no Paysandu, e ele que lave a boca e nunca mais cite o nome do Paysandu. Nunca mais. E aí, Bruno? Assim, eu acho que são critérios, respeito absurdamente os critérios do Antunes, mas com eles eu não concordo sinceramente. Porque... Novidade. Não, porque, assim, eu acho que a gente às vezes confunde um pouco as coisas, né? Então, futebol é um esporte e os jogadores, eles são profissionais. Para mim, o Pikachu perderia ponto se, quando ele era jogador do Paysandu, ele fizesse corpo mole, ele não se entregasse nos jogos, ele não fosse profissional. Ele já não era mais jogador do Paysandu quando ele fechou com o rival. Eu não me importo com o rival, quem joga no rival, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o Pikachu é um cara histórico no Paysandu, é um cara que marcou época. Eu acho que em muitas vezes, durante o período em que o Pikachu foi jogador do Paysandu, ele era a cara do Paysandu. Então isso não pode ser apagado, mesmo que ele tenha ido jogar no rival. Eu tenho muitas dúvidas, e dúvidas sinceras, se o Pikachu tinha esse mercado todo aí que o Antunes falou, se ele ia conseguir pegar 300 mil de outro otário. Eu acho que tinha um otário muito grande. Eu acho que tinha um otário muito grande para pagar esse salário. Então, eu acredito que ele não chega a ser ídolo, mas ele é um jogador que marcou história no Paysandu e eu respeito isso. Mais uma vez, é pouco que a gente se contradiz, o Bruno, mas assim, eu penso assim, ele sabe, ele mora, ele nasceu, ele está inserido em toda uma situação, ele jogou, foi cria do Paysandu. Então, o que eu digo é o seguinte, é um direito dele, como profissional, escolher onde quer jogar. É um direito dele, escolher onde quer trabalhar. E ele também fez isso muito consciente, porque não foi aquele negócio de dizer assim mesmo, os caras estão negociando e no outro dia saiu. Não, foi negociação de mês até, de semanas, de mês. E teve muito tempo para pensar, e por que eu não considero ele como ídolo? Porque ele escolheu não ser ídolo do Paysandu. Porque quando ele faz assim, eu vou pro rival, ele sabia. Ele sabia o quê? Eu não vou mais ser ídolo do Paysandu, mas eu quero ir jogar no time da minha família. Direito dele. Sim. Entendeu essa parte? Então, ele faz assim, eu sei que eu não vou mais ser ídolo do Paysandu. Pois é, mas o problema é que isso não apaga o que ele fez pra quando mim, ele era apaga tudo. Ah, bom, então pronto. Pra mim apaga tudo e pra muita gente. Então assim, mas respeito a opinião. Agora o que acontece assim? Beleza, qual é a realidade dele hoje? Ele é titular reserva, maioria das vezes titular, vou ser justo. Mas titular reserva, ele vai ser ídolo dessa torcidinha dele lá? Não vai. Resumindo a história, ele perdeu as duas torcidas. Para mim é um grande jogador, construiu uma grande história no Paysandu, mas tá longe de ser ídolo. Longe, assim, por tudo que o Antunes citou, dessa questão de negociação longa, ele viu a repercussão negativa que teve,
e mesmo assim decidiu não voltar atrás. Então, se ele decidiu colocar em xeque possivelmente ser ídolo ou não do Paysandu, então quem é a gente para não colocar em xeque essa questão? Então, para mim, não é ídolo do Paysandu, apesar de ter uma grande história, e aí eu discordo do Antunes, porque para mim não se apaga. A história está feita, construiu uma bela história, mas não é ídolo. Eu acho, eu acho que o Pikachu, assim como tem jogador que cumpre ou uma coisa ou outra, né? Que é a conquista de título ou o extracampo, né? Por exemplo, eu gosto de uma banda de rock às vezes, ou de uma banda qualquer, não é só pela qualidade técnica da música. De pagode não entende, né? Até porque de pagode eu não entendo, né? Por exemplo, a praia aqui, o meu amigo Bruno Antunes sabe um pouco mais do que eu, que é samba. Eu gosto, por exemplo, do Jorge Aragão, ou do Arlindo Cruz, porque não só pela qualidade técnica, mas porque eles fazem fora do samba. Sim. Então, quando a gente vai para o futebol, eu penso a mesma coisa. Você tem que ter a qualidade, ou o título, e o extracampo. No caso do Pikachu, eu acho que ele não tem nenhuma coisa nem outra. Porque ele não tem o título de relevância, ele não tem nenhum título de relevância para o Paysandu, e, ao mesmo tempo, o extracampo aconteceu a famosa atravessada da Almirante Barroso. Então, e eu não estou querendo dizer que ele não pode ser um bom jogador, ele pode ser um bom jogador. Só que ele não reúne, na minha concepção, as duas coisas de um ídolo. Nem o extracampo e nem de título. Eu só fico preocupado quando vocês começam a colocar como um critério, mas é muito preocupado, mas enfim, respeito. Esse vestiu a camisa do Remo. Esse foi jogar no Remo. Irmão, o que o Remo atravessa a Bahia? Não tô nem aí pro Remo, irmão. Pra mim é meu critério. Pra mim não entra em critério nenhum. Pra mim, o Remo nem existe. Pra mim é meu critério. Mas aí é o seguinte, não, pra mim como ídolo. Pra mim como ídolo é meu critério. Vestiu é traição, mano. Pra mim é meu critério. Respeito o Bruno, mas pra mim é meu critério. Se vestir, pode vestir milhões de camisas, mano. Milhões de camisas. Tu já viu o D'Alessandro ia vestir a camisa do Grêmio? Não ia ser ídolo do Inter? Não ia. Não ia, mano. Mas Renato Gaúcho ia vestir a camisa do Inter. Não, ok. Mas tanto que quando foi perguntado se era ídolo ou não era ídolo, eu disse que não era ídolo. Não. Mas aí sim, porque olha só, deixa eu só esclarecer. Só que aí não entra no... Não é. Não é ídolo? Só que aí tem um problema. Só que tu não acha ídolo, não é porque ele atravessou. E assim, não entra no campo do Pereba, do Judas, do que a gente deseja a morte. Eu não consigo entrar nessa pegada. Não. Mas eu acho que o que o Antunes quis dizer, que eu acho que eu concordo, que é o seguinte... Perde a condição de ídolo. Perde a condição de ídolo, é isso. Eu concordo contigo também. Só que, no meu caso, eu acho o seguinte, que ele, mesmo que ele não atravessasse, eu não acho ele ídolo. Porque, na minha concepção, ele não cumpre as duas coisas. Qual é o meu critério? Eu não vou te contradizer para elogiar ele. Não, porque é o seguinte, o meu critério é o seguinte, é título ou extracampo. Ele não tem título grande, ele não tem um extracampo. Por exemplo, o extracampo para mim é alguma coisa que faça com que marque a história do Paysandu. Não, mas aí tem um problema. Mas aí tem um problema. O Albertinho e o Yarley, que é o próximo. O Yarley, já para pegar o gancho do próximo, aí tu já fala. O Yarley, ele jogou pouquíssimo tempo no Paysandu. Só que a gente estava falando aqui no off. Eu fui militar e eu ia em todos os estados que eu ia com a camisa do Paysandu e eu sempre tive a curiosidade de ir nos grandes estádios. Eu ia no Mineirão, eu ia no Maracanã e eu ia com a camisa do Paysandu. Todo mundo olhava para minha camisa e dizia, cara, o Paysandu ganhou do Boca, o Paysandu. Então a imagem do Paysandu, embora o pessoal fale, um título ganhou do Boca, é sim um título ganhou do Boca, porque era lendário. Só quem ganhou do Boca lá foi o Santos de Pelé e o Ronaldo do Cruzeiro. Então o que o Yarley fez é um extracampo que para mim o torna ídolo. Sim. Porque é um extracampo que ele é avassalador. Tirando isso, tem que ganhar título. Ok, sobre o Yarley, continua no mesmo critério de que não é ídolo, foi um grandíssimo jogador, deu a contribuição dele, foi importante em um determinado momento, mas não tem status de ídolo. Agora, só para fechar o meu raciocínio, o problema meu é assim, vestiu a camisa do rival, perde ponto como jogador, eu não consigo, para mim não perde ponto como jogador, perde ponto para você entrar na escala de ídolo, aí ok, mas tornar o jogador uma pereba, porque ele foi jogar no Remo, eu não consigo chegar aí. Não, mas foi como eu falei, não apaga a história que ele construiu, não apaga. Pra mim apaga tudo. Pra mim apaga tudo. Pra mim não apaga, mas apaga o status de ídolo. Eu, como torcedor do Paysandu, pra mim apaga tudo. Exatamente. Então, pra gente fechar aqui o Pikachu,
O Anderson acha que é ídolo mais por ter atravessado. Não é ídolo, não é ídolo. Ninguém mesmo se ele não atravessasse, não seria ídolo. Não, se por isso que eu tô dizendo. ídolo. Então, discordamos aqui. não. Não, peraí. Presta Ele acha o atenção, seguinte, é isso aí. ele acha o seguinte, até final do ano, foi quando ele atravessou, Isso. pro Anderson ele era ídolo. Isso. E tu acha que ele não era ídolo, mas aí apaga. Então vocês têm uma opinião parecida. A diferença é que ele acha ídolo e tu não acha ídolo. Então na cabeça dele apaga a condição de ídolo.